abre em Salmo 139. Salmo 139, para iniciar o noite. Salmo 139. E vamos ler versos 1 a 14 e peço que todos se coloquem em pé hoje noite. Salmo 139. Salmo 139, e versos 1 a verso 14. Salmo 139, versículos 1 a versículo 14. A palavra de Deus nos diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssimo, tão alta que não a possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a rodo de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Vai até verso 23 e verso 24. Sonde-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É interessante que nos primeiros versos, o primeiro verso diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. É verso 24, é o verso 23. Sonda-me, ó Deus. Nós temos no início o salmista pedindo que Deus sondasse o coração. No fim, nós temos o salmista dizendo que o Senhor já sondou, já sabe o que está no coração. Nós devemos lembrar que Deus nos ama, Ele nos conhece. Nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa pode nos conhecer. E hoje à noite nós estamos aqui não somente para conhecer Deus melhor, mas também para exaltar, adorar o santo nome dEle. E essa é a razão que chegamos, para cultuar o nosso Deus. E devemos pedir durante o culto: Pai, me sonda, me conhece, me mostra o que eu preciso mudar na minha vida, para que eu possa glorificar teu santo nome. Amém? Vamos orar hoje à noite na missa, o culto aí, por favor, nos ajude essa oração para iniciar o culto hoje à noite. Senhor, obrigado por essa noite, que o Senhor nos deu para aprender mais sobre a tua palavra. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Obrigado por essa igreja que o Senhor nos deu para congregar e para aprender a tua palavra. Por favor, nos ajude a sair daqui mais sábios na tua palavra do que todos. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Amém. Pega o inário hoje à noite e abre até número 4. Número 4. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça do Senhor mais viu pecador, abriu-lhe a porta, a entrada do céu. A Deus demos glória. Número 4. Eu pensei que estava pronto, não estava pronto. Tá certo, vamos lá. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos.
aqui em nossa igreja, firme nas promessas do meu Salvador, canta-lhe louvores ao meu Criador. Firme nas promessas. Eu acho que é uma das músicas que mais cantamos aqui na igreja. Mais uma música boa, cheia de doutrina, cheia de coisa. E vocês não estão vendo, mas Débora está aqui tentando me ajudar a reger a música. Essa menina já está com os braços já prontos para ajudar a pastor, tá certo? Vamos lá, firme nas promessas, 209. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Começando amanhã à noite, às 7 horas até 9h30, eu vou estar ensinando uma aula em Salvador. Só que não estou viajando para Salvador, vou estar bem aqui. Então peço as suas orações, porque
amanhã, terça, quarta, sexta, dessa semana que vem, vou estar ensinando aulas pelo vídeo lá em Salvador. Eu vou postar no grupo cada noite de 7 até 9h30. Eu vou estar ensinando a aula. Eu vou colocar no grupo um número e você pode, um link, que você pode clicar aquele link e você pode assistir a aula se você quiser assistir a aula também, tá certo? Vou estar ensinando uma aula sobre a criação, livro de Gênesis, então estão convidados, se vocês gostariam de assistir aquela aula, pode fazer. Agora, por causa disso, na quarta-feira, eu tenho que conversar com o irmão Rafael para saber sobre quarta-feira, se vamos fazer reunião de oração mais cedo ou se não vai ter, depende muito do que pode ser feito na quarta-feira. Quinta-feira vai ser tudo normal, Eu não estou ensinando o culto lá em Salvador quinta-feira, então aqui também não vai interferir com o nosso culto. Então, quinta-feira vamos ter estudo e oração como normal, como sempre fazemos. Domingo, não esquece, domingo de manhã às 8h30, estamos continuando nossa escola dominical, então venha por favor. Mas sábado, esse sábado agora, dia 11, esse sábado agora, chegando esse próximo sábado, nós vamos realizar um culto na casa de Marcelo, sábado à noite. Sempre, todo ano, em agosto, irmão Marcelo gosta de convidar o pessoal da igreja para a casa dele, realizar um culto, chegando no sábado, perto do aniversário dele. O aniversário dele é dia 8, então ele convidou a gente a fazer o culto na casa dele, dia 11. Nós estaremos lá na casa de Marcelo, fazendo o culto na casa dele, dia 11, sábado, dia 11. Daí, a nossa conferência de aniversário foi adiada uma semana. Meu pastor, infelizmente, tinha que mudar a viagem dele uma semana para frente. Então, por causa disso, nosso aniversário de conferência vai ser dia 25 e 26 de agosto. O sábado e domingo do mês deste mês de agosto. Dias 25 e 26, sábado e domingo. Sábado à noite vamos ter culto. Domingo à noite vamos ter culto. E num desses cultos, ou os dois, eu não sei qual, depende de quanto bolo tem, mas o plano é para sábado à noite ter bolo, e se sobrar um bolo sábado, a gente come bolo de novo no domingo, não é? Então, mas vamos ter bolo para celebrar o aniversário da congregação, e domingo de noite, dia 26, domingo de noite, logo depois do culto, vamos batizar algumas pessoas. O batistério já está pronto, só precisa ser esquentado um pouco, tá certo? Mas ainda está com aquela briga. Tem algumas pessoas que não querem que eu esquente a água. Pastor, ele deve experimentar aquela água bem friazinha, sabe? Então vamos orar sobre isso, tá certo? Vamos realizar o batismo dia 26, logo depois do culto. Também nós vamos celebrar a ceia. Naquele tempo, não vai ser no domingo, vai ser outro dia, naquela semana, naquele tempo que meu pastor está aqui. Fico orando pela viagem deles. A passagem foi comprada, graças a Deus, estão todo mundo no mesmo avião. Não tem pessoas em aviões diferentes, está todo mundo no mesmo avião. Mas vão chegar, vão vir dias 23 até dia 30 de agosto. Peço as suas orações sobre isso. Sim. Que orações pela Certo. A tia vai fazer cirurgia amanhã, é isso? Certo, vamos lembrar essa tia, Geralda, certo? Tia Geralda, esposa, vai fazer uma cirurgia amanhã. Sei de manhã ou tarde, sabe? Quando fazer, né? Vamos orar que seja cedo, para não passar o dia todo esperando a cirurgia, tá bom? Ela daqui ou de Coab? Tá bom, então. Vamos estar orando por ela aqui em Santa Fé. Tá bom, então. Vamos estar orando por essa tia de esposa, Geralda, o nome dela, tá certo? Tá bom? Então, acho que são só essas coisas. As mulheres não têm união feminina essa semana, semana que vem, né? Tá certo? Tá bom? Então, com isso, resolvido, terminado, vamos cantar 343. Podem ficar sentados enquanto nós cantamos 343, olhando para Cristo. 343, olhando para Cristo.
1 Coríntios capítulo 3. Sempre você deve acordar esse bebezinho, porque a mãe dela não quer que ela dorme agora e não dorme à noite, não. Não pode deixar. Eu estou aqui assistindo a Débora tão tranquila aqui, dormindo no braço da minha esposa. E eu estou pensando sobre nossos filhos. E eu dou graças a Deus. E já estamos fora desse mundo, sabe? Eu não preciso me preocupar sobre isso. Só, esse é o bom de já ter os filhos crescidos um pouco. Porque agora nós podemos abraçar os filhos dos outros, segurar o momento mais gostoso e no fim entregar de volta para os pais. Vocês tomam conta? Obrigado. Isso mesmo. Estamos falando sobre isso, chegando hoje noite, que é interessante como a criança age tão bonzinho, tão anjinha, quando está com outras pessoas. E aí em casa você vê o que a criança é. Não é a mesma coisa não. Então ele disse que ele vai gravar alguns vídeos para mostrar para todo mundo como deve estar quando está em casa. Mas rapaz, a gente já sabe que ela é uma anjinha, né? Ela é coquetinha. Vamos isso agora, vai lugar do projeto. 1 Coríntios capítulo 3, versos 11 a 15. Quando encontrar seu lugar, fique em pé, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versos 11 a verso 15. Nossa segunda leitura hoje noite da palavra de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. É interessante. Mais uma prova que a nossa salvação não está baseada nas obras que a gente faz ou não faz. Verso 15 nos mostra que a pessoa pode ver a sua vida toda como um salvo e não fazer nada, ainda ser salvo. Agora não vai receber galardões também. Mas a nossa salvação não tem nada a ver com as nossas obras. A nossa salvação deve produzir boas obras. Amém. E isso é importante porque muitas vezes em nossa imaturidade espiritual nós achamos que toda a nossa salvação está baseada nas coisas que a gente faz. Não é assim. É a nossa salvação que nos faz querer fazer as coisas para agradar a Deus, o que deve fazer isso. Essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença. É interessante, Débora não é a filha de Antônio e Luciene por causa de alguma coisa que ela fez. Ela é a filha de Antônio e Luciene porque nasceu do sangue deles. Da mesma forma, quando alguém coloca seu fé em Jesus Cristo, é o Filho de Deus por causa da adoção. Um dia Débora vai querer agradar seus pais. Ela já está tentando fazer isso. Quando você dá um sorriso para ela, quando você está olhando, mãe está fazendo coisas com ela, ela tenta fazer coisas para deixar Luciene feliz. Já nessa idade. Nós devemos reagir com o nosso Deus da mesma forma. Amor, agradecimento, querendo fazer Ele mais feliz que nós possamos fazer. Amém? Vamos orar hoje noite. Gilmar, por favor, nos dê esta oração sobre essa leitura hoje noite. Senhor,
Recuinag mais uma vez, hoje à noite em 377. 377, Vitória em Cristo. 377. Ouvida a bela história que Jesus desceu à glória, no Calvário enfim morreu, por quantos, como eu, damos graça a Deus. 1 João nos diz, nós somos vencedores, nós temos vitória em Jesus Cristo. Vamos cantando, vitória em Cristo. Ouvindo a bela história que Jesus desceu da glória, no Calvário enfim morreu, por quantos como eu, ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim convicto me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai outoria, vitória Jesus me deu, do sangue que verteu, ouvi falar da glória, e vir a voz vitória, para os inimigos por Jesus, na resplendente luz, e anjos lá cantando, e mansões já me aguardando, será glorioso ali chegar, então poder cantar, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, ai outoria, vitória Jesus me deu, do sangue que verteu. Amém. Pega a Bíblia hoje à noite mais uma vez e abre a sua Bíblia de Jonas, por favor. O livro de Jonas, hoje à noite, a nossa mensagem vem do livro de Jonas. Quantos de vocês conhecem bem a história de Jonas? Jonas foi aquele que foi engolido pelo grande peixe ou baleia. Tem alguns que dizem que foi baleia, outros que dizem que foi peixe. Faço uma pergunta. Faz diferença se foi peixe ou baleia? Não. Mas o peixe não pode engolir. Então foi milagre de todo jeito, não foi? Ou Deus diminuiu o tamanho dele para entrar na boca e na barriga do peixe. Ou Deus fez um peixe grande o suficiente para engolir o homem, não foi? E se fosse baleia, não faz muita diferença. De todo jeito foi milagre. De todo jeito foi Deus que fez. Mas não é o fato de ser engolido pelo peixe ou baleia que faz grande diferença na vida de Jonas. O que eu acho interessante sobre Jonas foi a atitude dele. Jonas capítulo 3, vamos começar em verso 10. Jonas 3, verso 10. E vamos ler até capítulo 4, verso 3. Jonas 3, verso 10. Até capítulo 4, verso 3.
E Deus viu as obras deles, do povo de Nínive, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Me diga, porque isso é mal. E Deus quer todas essas características e atitudes. Peço-te, pois, ao Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Curioso a atitude desse homem. Mais tarde, nesse capítulo, nós vamos encontrar que foram 120 mil homens. 120 mil homens da cidade de Nínive, que colocaram sua fé em Deus e repreenderam o seu mau caminho. Isso não conta as mulheres e as crianças. Se nós formos conservadores nisso, a gente pode dizer que mais de 300 mil pessoas, quase 400 mil pessoas, foram salvos da ira de Deus por causa da pregação de Jonas. Não foi? Se quase 400 mil argentinos, porque eu sei que o brasileiro gosta muito de argentinos, se 400 mil argentinos aceitaram a Cristo, você iria ficar com raiva? Mas a Bíblia diz que Jonas ficou irado. Hoje à noite nós vamos falar sobre o seguinte: como Deus lida com os nossos meninices. Como Deus lida com as nossas meninices. Porque vocês sabem por que Jonas ficou irado? Porque Jonas estava agindo feito uma criança mimada. Jonas estava agindo feito uma criança mimada. E Deus não quer que seus filhos agem assim. Vamos orar. Nosso Pai, agradecemos por Tua palavra. Agradecemos pelas lições que nós podemos tirar e aprender, especialmente do Velho Testamento. Pai, agradecemos e Te louvamos por Tua misericórdia, Tua compaixão, Pai, Tua graça, da maneira que o Senhor sempre está pronto para perdoar os nossos pecados. E mesmo aqui, uma atitude de uma pessoa que deveria ter agido da forma que agrada o Senhor, o Senhor ainda tratava ele com compaixão, demonstrando a ele a Tua misericórdia. Ó Pai, nos ajude e agirmos de uma forma que agrada o Senhor em tudo. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar. Não me importa a sua idade, não me importa quantos anos você é salvo, não me importa quanto tempo você é membro da igreja ou não é membro da igreja. Cada um de nós podemos agir feito uma criança. A pessoa pode ser salvo 20 anos e ainda age feito uma criança. A pessoa pode ser salvo 2 anos e ainda agir feito uma criança. Tempo no Evangelho não faz a pessoa agir como um adulto em Cristo. E em realidade, até uma pessoa já com maturidade, certa maturidade em Cristo, pode agir feito uma criança. E sabe por quê? Porque nós ainda temos a natureza humana.
Então a natureza humana pode nos levar a agir de uma forma que desagrada a Deus. Esse foi o caso de Jonas aqui. Jonas era um profeta de Deus. Ele profetizou a Israel. Ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem a Nínive. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era o grande inimigo de Israel. A Síria queria fazer nada mais do que destruir, apagar Israel da face da terra. Feito como os árabes hoje em dia querem fazer com Israel. Os árabes hoje em dia estão querendo fazer nada mais, os muçulmanos especialmente, querem fazer nada mais do que apagar Israel da face da terra. E você vê o mapa, o tamanho de Israel está rodeado por países árabes. Israel estava lá, e ainda naquele lugar, com a Síria querendo destruir Israel, Deus mandou um profeta, ou queria mandar um profeta para a Síria, e pregar da sua misericórdia. E pregar da possibilidade de arrependimento. Então Deus chamou Jonas. Jonas, vai para Nínive, prega o arrependimento e misericórdia para aquela cidade. Senão vai ser destruído. Jonas disse, eu não vou fazer nada. E aparentemente, pelo que nós lemos aqui, até Jonas falou isso para Deus. Nós não vemos isso no início do livro, mas pelo que estamos vendo aqui, Jonas falou isso para Deus, verso 2. E o nosso Senhor disse, Senhor, não foi esta a minha palavra? Estando aí na minha terra? Jonas estava lá na sua própria terra. E falou para Deus, Deus, eu não vou. Eu não vou, porque eu sei, se eu for e pregar a sua palavra, pode ser que eles vão arrepender. E ele disse para Deus, eu sei que você é compassivo, e misericordioso, e longânimo, e grande benignidade. Ele falou para Deus, que ele sabia que Deus iria perdoar, se aquele povo arrepender. E ele não queria. Ele queria que Deus destruísse a Síria. Ele queria que aquele país fosse completamente apagado. Esse foi o desejo dele. Então ele fugiu. Ele foi, pegou um navio indo para Tarsis. Ao caminho, Deus levantou uma tempestade, tentando chamar a atenção do fato que houve um fugitivo da vontade dele. Finalmente, os marinheiros perceberam isso, começaram a fazer sacrifícios e finalmente descobriram que foi Jonas. Jonas foi um problema. Então Jonas pediu que eles lançaram ele no mar. Deus preparou um grande peixe, uma baleia, não sabe qual, para engolir Jonas. Jonas na barriga daquele peixe, 3 dias, orou ao Senhor, pedindo, arrependeu do seu próprio pecado. Eu errei. E Deus fez a baleia vomitar ele. Daí depois de vomitar ele, na meio do mar Mediterrâneo, Jonas teve que andar. Agora Jonas não chegou. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos a ideia de que Jonas saiu do peixe e já estava na porta de Nínive. Aquela baleia não saiu da água e foi andando pela terra para chegar na Síria, não. Certo? A Síria, Nínive, fica lá perto de Iraque, certo? Não é tão perto do mar Mediterrâneo. Não tinha um rio que levava a baleia para lá. Então, depois de 3 dias na barriga daquele peixe ou baleia, Jonas saiu e daí teve que fazer a viagem de lá para Nínive. Imagina a aparência e o cheiro daquele homem quando ele chegou lá. Imagina como foi. E entrou pela cidade e começou a pregar. Diz que era 3 dias de viagem de um lado para a cidade e do outro lado da cidade. Ele chegou até a metade, 1 dia e meio dentro da cidade, começou a pregar. Arrepender do seu mau caminho, Deus vai julgar. E ele gostou da mensagem. Olha, vocês todos vão para o inferno se não arrepender. E provavelmente foi assim: vocês todos vão para o inferno. Ele não queria que soubessem aquela parte do arrependimento, só o julgamento. Mas o rei ouviu. Ele chamou Jonas
trouxe Jonas até ele. Jonas pregou e o rei disse: olha, gente, esse homem é de Deus, ele está trazendo mensagem, todos nós devemos arrepender do nosso pecado. Ele declarou pela cidade toda que deve arrepender. E a Bíblia diz que a cidade toda arrependeu. E a Bíblia nos mostra aqui o que aconteceu. E Deus viu as obras deles, como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Que coisa boa! Mais de 300 mil pessoas, quase 400 mil pessoas, arrependeram do seu mau caminho, colocaram sua fé em Deus, e agora ia ser outro povo. Talvez não iria dar tanta raiva em Israel. Mas imagina a situação de Jonas. Porque agora Jonas vai ter que voltar para casa. E ele vai ter que falar para todo o povo da nação dele: eu acabei de agir a Deus, salvar todos os nossos inimigos. Quantos de vocês iriam gostar de levar aquela mensagem? Então Jonas ficou irado com Deus. Jonas tomou uma atitude de uma criança. O que é que a criança faz quando não pega o que quer? O que a criança faz quando não deixa aquela criança fazer o que quer? É choradeira, é gritaria, é raiva, é rebeldia, é tudo que não presta. Essa razão que, como pais, nós precisamos ajudar nossos filhos a crescer além disto, usando os meios bíblicos que Deus nos deu. Não é? Mas o salvo também pode agir desse jeito. O salvo também pode agir na sua meninice espiritual. Eu fui pesquisando essa semana. Eu encontrei algumas coisas que eu quero ler para vocês. Essas são as características de meninice em adultos. Isso é psicólogos que encontraram essas coisas, certo? Não é, essa que não é bíblico. Essas que são psicólogos que encontraram isso. Características de meninice em adultos. Primeiro, como um bebê ou criança é egocêntrico. Sabe o que quer dizer egocêntrico? Só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Ontem à noite, de madrugada, Luciane, Débora estava pensando em você? Estava pensando em quem? É dela. As dentes estavam me incomodando, né? Então ela fez o quê? Chorava, gritava, deixou vocês acordados. Oh, que coisa boa de ter filhos. Daniela, quando Sofia não está pegando o que ela quer, ela pensa em você? Oh, não. Ela pensa em si mesma. Por quê? Porque a criança é egocêntrica. A criança pensa que todo mundo revolve ao redor deles. É nosso trabalho como pais ajudar nossos filhos a saberem que não é sempre assim, como eles pensam que é. Essa razão que de vez em quando não tem problema deixar a criança no vizinho chorar lá no verso. Mas uma característica que assiste é que é egocêntrico. Segundo, tem dificuldade com compromisso. Tem dificuldade com compromisso. Ou seja, quer o agora. Nunca satisfeito ou pronto de sacrificar seu desejo para um alvo maior. Eu quero agora. Não entende que às vezes tem que sacrificar o que você quer agora. Você tem que comprometer em outras coisas. Tem a tendência de culpar outros. Não quer tomar responsabilidade. Não fui eu, mãe. Não fui eu, mãe. Eu não fiz isso. Tem relacionamentos dependentes. Ou seja, ama pelo que os outros podem fazer para eles.
E pelo outro lado, tem que ter esses relacionamentos para se sentirem satisfeitos. Não podem ser estar sozinhos. Não podem ser independentes. Tem que ter alguém sempre fazendo para eles. São irresponsáveis com suas finanças, ou seja, tem que ter tudo agora. Pensem que são maduros. Reagem ao conflito, geralmente com agressão. Reagem negativamente à rejeição ou abandono percebido. Geralmente toma tudo como afronta pessoal. Essas são coisas que psicólogos falam, que mostram características de meninice em adultos. Agora, na Bíblia, em 1 Coríntios 3, 1-9, onde Paulo disse: eu não podia falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. As seguintes características nós estamos vendo naqueles versos. Primeiro, orgulho. Orgulho. Resistem à autoridade da palavra de Deus. Não querem submeter à autoridade da palavra de Deus. Ciúmes, atacando outros por sua posição, influência, pertences ou autoridades. O que a criança faz quando vê outra criança com um brinquedo? Que é o brinquedo que a outra criança tem, não é? Um salvo também, às vezes, de outras pessoas, talvez outras pessoas que têm mais, ou parece que talvez estão abençoados mais. E por que eu não sou assim? Deus, Isha, semeia desacordo ou dessemelhança através de discussões, fofoca e opiniões em conflito. Mundanismo ou carnalidade, uma vida característica como o mundo ou a cultura em vez de Cristo. Idolatria. Idolatra líderes em vez de adorar Cristo e glorificar Deus pelo que está fazendo. Você pode ver uma criança, um bebezinho, um cristão carnal, porque em vez de ver o bom que Deus está fazendo na igreja ou na vida da pessoa, sempre está olhando criticamente, negativamente falando. Mais, porque a gente não está satisfeito com o que Deus está fazendo. Comodismo. Acha que está certo com Deus, maduro, na base de sua vida mais santa. Severidade. Fala a verdade sem a graça de Deus. Abre mão. Age com graça sem a verdade. Nós devemos entender alguma coisa. Jonas aqui estava agindo feito uma criança. Ele colocou em perigo todos aqueles marinheiros daquele navio. E não pensou duas vezes. Egocêntrico. Ele não queria pregar ninguém. Ele ficou irado quando Deus perdoou aquela cidade. E eu digo a você, e eu digo para mim mesmo, se nós não cuidamos, é fácil de qualquer um de nós de agir também feito crianças e não como espirituais. Dentro da igreja, dentro dos nossos casamentos, dentro das nossas famílias, é fácil cair na criança em si, como um cristão. Jonas era profeta, já tinha profetizado no seu próprio país, era para profetizar nele, mas ele queria agir feito uma criança. Mesmo assim, Deus agiu com misericórdia.
É bem interessante a maneira que Deus trata com Jonas aqui. Deus até tentava mostrar para Jonas, nesta passagem que nós vamos ler agora, exatamente o que Jonas, veja o que Jonas falou sobre o caráter e os atributos de Deus. No verso 2, quais são os atributos de Deus que ele fala? Pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja aquelas características de Deus: misericordioso, compassivo, longânimo, grande em benignidade, e também um Deus que perdoa. Não é isso outro que diz: arrependes do mal. Esse aqui é chamado perdão, gente. Perdão. Deus teve todo o direito para destruir aquela cidade, mas Deus perdoou. E qual foi a reação de Jonas? Deus, me mata agora. É melhor eu morrer agora. Que fim! Que lugar para uma pessoa chegar a dizer: Deus, me mata. Você salvou mais de quase 400 mil pessoas dos seus pecados, mas me mata. O que está acontecendo na mente de uma pessoa assim? Até onde uma pessoa salva chega para pensar desse jeito? Mas veja como Deus lida com o homem assim. Vai até verso 4. Porque em verso 4 Deus começa a tratar com Jonas. E nós podemos ver como Deus trata conosco quando nós estamos agindo desse jeito. Verso 4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Fazes bem que assim te ires. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz, Deus tenta dar uma chance de arrepender, tratando com mansidão, com aquela voz mansa, com aquela correção leve. Te fazes bem que te ires desse jeito. Deus tinha caído a mão de castigo sobre Jonas aqui. Deus tinha feito alguma coisa contra Jonas aqui. Não, ele simplesmente fala com Jonas: Jonas, te fazes bem que te ires desse jeito. É aquele leve aviso, sabe? É como quando a criança faz o mal e você fala para a criança: olha, você acha que deve fazer isso? É isso. Aquela leve repreensão, sem fazer qualquer outra coisa. Quando eu era criança, para mim era aquele olhar do meu pai. Só olhava e a gente já sabia. Essa foi a leve repreensão. É interessante, a mesma coisa que Deus fez com Caim. Está lembrado? Gênesis capítulo 4, nós estamos falando sobre isso semana passada. Que foi que Deus falou para Caim logo depois que ele fez a oferta errada? Ele deu a oferta errada, Deus chegou e disse: olha, Caim, não serás aceito se fazer a oferta correta. Você tem chance aqui, faz a oferta correta, está tudo bem, está resolvido o problema. Mas tome cuidado, porque a sua próxima reação vai falar muito sobre seu coração. Não vai? E naquele momento que Deus está tentando nos repreender com aquela voz mansa e suave, aquela pequena aperto que nós sentimos no coração quando nós estamos errados, se nós agimos e reagimos corretamente ali, daí Deus está resolvendo o problema. Deus não tem que fazer nada mais conosco. Ele já corrigiu, a gente recebeu a repreensão e pronto. Mas geralmente a criança responde àquela primeira pequena repreensão mandada. Não. Eu não respondi. Meus filhos não responderam sempre.
e nem cegos. Mas Deus tenta lidar conosco desse jeito, dessa forma. Veja o que verso 5 diz que Jonas fez. E Jonas se arrependeu da sua má atitude e voltou para Israel com alegria e gozo no coração. É isso que a sua Bíblia diz? Não? A minha versão está errada, então. Tá, Maria? O que é que diz? Jonas saiu da cidade. O que é que Jonas deveria ter feito? Que eu acabei de falar, né? Mas o que foi que Jonas fez? Saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana. Mas peraí, Nínive era a casa dele, era a cidade dele. Então por que fez uma cabana lá? E sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. O que foi que Jonas estava sentado naquela cabana fazendo? Estava esperando Deus mandar brasa naquela cidade. Manda fogo, Deus! Deus já tinha acabado de dizer que estava perdoado, não foi? Deus iria voltar atrás agora e castigar a cidade? Não. O homem estava fazendo o que a maioria de nós faz quando nós não pegamos o que nós queremos. Pastor, não me gosta. Ninguém está me ligando, não tem ninguém me chama, ninguém fala comigo, ninguém da igreja me gosta. Ninguém me chama para fazer nada. É, não é? Pastor, está metendo. Não, estou pregando. Estou pregando. Uma vez na sua vida cristã, que você começa a ficar com raiva, porque a coisa não é como você quer. Jonas é você. É Jonas. Foi para aquela cabana, sentou. Deus já tinha falado, te ires por uma boa razão, Jonas. E o que ele fez? Sentou assim, sim. Realmente sim. Porque o Senhor deveria ter castigado aquele povo. E tu és Deus para dizer isso para Deus? O que Deus deve fazer? Castiga aquele crente, pai. Peraí. Desde quando você é Deus? Me diga. Se aquela pessoa arrependeu do seu pecado, se aquela pessoa fez o que Deus mandou fazer, perdoado está, sim ou não? Sim. Que foi que Jonas fez? Fez uma cabana. Ele trabalhou duro para fazer uma coisa desnecessária, para ver uma coisa que Deus não iria fazer, quando ele podia ter levantado, voltado para casa e disse, gente, escuta o que Deus fez. Quase 4% das pessoas aceitavam Cristo. Glória a Deus! Deus tenta dar chance de repreender com aquela voz mansa e suave. A rebeldia cria egoísmo, autojustificação, irritação precoce, falta de misericórdia, mau entendimento da vontade de Deus. As características de criancice em adultos. Segunda coisa que Deus faz. Quando aquela voz mansa e suave não dá, Deus ensina uma lição, ele usa uma ilustração da nossa vida para a gente entender. O que foi que ele fez? Fez o Senhor Deus nascer uma arvoreira. Oh Deus, tão bondoso. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Agora, o enfado de Jonas era por causa de quê? Por causa da sua própria atitude má. Deus fez Jonas enfadado? Ou Jonas fez Jonas enfadado? E Deus foi compassivo com Jonas, mesmo não merecendo, e cresceu aquela borboleta em cima da cabeça dele, para ele ter um pouco de alívio do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboleta. Uma criança faz de novo. Não pense duas vezes que foi Deus que fez isso. Que a borboleta tão grande, tão bonita. Oh, eu gosto muito dessa borboleta.
Mas Deus enviou um verme. Sente diz que ela tem um poder especial. Ela consegue matar plantas. Esse é o poder. Ela consegue matar plantas. Até o pequeno cacto que temos em casa, ela está tentando matar. Ela diz: eu amo minha esposa, mas ela não é boa para criar plantas, viu? Mas eu não vou chamar ela de verme, não. Deus mandou um verme. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a arvoreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, veja aí, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas, Deus, quando a gente não responde a voz calma, a voz mansa do Espírito Santo dentro de nós, daí Deus começa a usar as circunstâncias da nossa vida. Ele tenta usar ilustrações da nossa vida para nos ensinar a lição que Ele quer nos ensinar. É esperando que nós vamos responder. Ele não vai ter que fazer nada mais do que isso. Nesse caso, Deus fez aquela arvoreira crescer por cima de Jonas para ajudar ele no enfado que ele próprio fez de si mesmo. Daí, Deus matou a arvoreira. Daí no próximo dia, quando aquele sol estava bem quentinho na cabeça de Jonas, Deus mandou um vento calmoso. Não tem nada melhor do que aquela brisa bem friazinha que passa na tarde, né? Que alivia um pouco do calor do dia. Hoje eu e ele estávamos no quintal, tentando limpar o quintal. E abrimos o portão do muro lá. Enquanto nós estávamos ali, ele suado, porque estava com aquela vassoura varrendo, ele abriu, aquele vento gostoso entrou. E ele falou: que vento gostoso. Fez-me pensar sobre essa aqui. Deus providenciou para Jonas, mostrou graça, não foi? Deus causou uma circunstância difícil para Jonas, para ele entender que foi Deus que estava trabalhando. Mas Deus até aliviou a dor de Jonas. Ele tentava mostrar para Jonas que Jonas pensava mais numa planta do que numa pessoa. Jonas estava mais preocupado sobre uma coisa da terra do que uma alma eterna. Deus queria que Jonas acordasse, despertasse e viu a misericórdia e a graça e o amor e a benignidade e a bondade de Deus. Mas o coração endurecido e rebelde, esse crente animado, não vê nada que Deus está fazendo. Só pode ver a coisa negativa, não pode ver as bênçãos de Deus. Em algum momento, Jonas agradeceu a Deus pela arvoreira. Jonas agradeceu a Deus pelo vento calmoso. O que é que Jonas viu? Uma arvoreira morta e um sol quente. Só isso. Só isso. Então disse Deus a Jonas, verso 9. Mais uma vez: fazes bem que assim te ires por causa da arvoreira. Oh, Deus não deveria ter perguntado isso. Já chegou aquele momento na sua vida que
você está irritado e alguém pergunta a você o que é o problema, e você já falou nada, e a pessoa pergunta de novo e você diz nada, e aquela pessoa pergunta de novo e você diz nada, e você já está naquela beirinha, e finalmente quando aquela pessoa pergunta mais uma vez, daí você solta, né? Você desconta toda a sua irritação e raiva naquela pessoa naquela hora. Foi isso que Jonas fez. Foi isso que Jonas fez. Deus disse: Jonas, tu fazes bem, porque está tão irritado sobre essa arvoreira, essa planta. Eu já criei bilhões de plantas na minha vida como criador do universo. E você está tão preocupado sobre essa arvoreira. E Jonas olhou para Deus e disse: bem, faço bem que me revolte até a morte. Agora eu vejo Deus aí pegando o seu filho, Jonas, o homem pecado. Vocês sabem que no seu pescoço, no seu ombro, tem aquele músculo bem aqui, não tem? Tem essa aqui. Meu pai teve um jeito quando era criança. Aí eu estou nesse degrau, porque pelo menos assim eu posso estar mais alto que o outro, certo? Meu pai teve um jeito de chegar, quando ele realmente queria chamar a minha atenção, ele pegava naquele lugarzinho ali, certo? Ele chegava, oh meu filho, e apertava, ele assim, pai. Eu posso imaginar Deus chegando a Jonas e disse, oh meu filho, vamos conversar sobre a sua irritação. Eu tentei falar bem manso contigo. Eu tentei usar uma ilustração para chamar a sua atenção, a sua meninice. Mas agora, meu filho, eu quero ensinar você uma lição. Escuta, responde, aprende ou não. Mas veja a minha lição. Deus enfrenta o rebelde com seu erro. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da arvoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E é interessante, o livro termina aí. Mas eu posso imaginar que Deus ali continuou aquela conversa com Jonas. Jonas, foi eu que criei aquele povo. Eu sou o Criador do Universo. Eu sou Deus. Eu sou o soberano, todo-poderoso. Eu, todas aquelas vidas, todas aquelas almas, todas aquelas pessoas pertencem a mim. Se eu decidir julgar e castigar, eu tenho direito. Se eu quero mostrar compaixão e misericórdia, eu tenho direito. Se eu quero perdoar todos os seus pecados, eu posso fazer. Você está tão preocupado com uma planta. Eu estou tratando de quase 400 mil almas que vão passar a eternidade em algum lugar. Então, Jonas, deixe de sua criancice. Deixe de sua meninice. E dá graças a mim que essas pessoas são salvas. Louva o meu nome, porque eu perdoei aquele povo. Deus mostrou a sua eterna misericórdia. Deus enfrenta o foco no material, no temporal, no terreno. E Ele mostra a preocupação dEle no eterno.
essa maneira que Deus lida com a nossa criancice, com a nossa meninice. A primeira coisa que Ele faz é que Ele nos mostra a sua misericórdia. Não há ninguém aqui, fora, dentro, aqui na frente ou em qualquer outro lugar que merece a graça e a misericórdia de Deus. E nós devemos acordar, despertar e lembrar que todos nós precisamos da misericórdia e da graça. Segundo, Deus tenta focar ou mostrar o erro da nossa visão, do nosso foco. A nossa visão está sempre no terreno, no temporal, na coisa que a gente pode pegar e ver. Deus quer que a nossa visão seja retirada disto e colocada no eterno. Porque a preocupação dele é o eterno. A alma de gente. Vocês sabem, no último mês, quantos descrentes têm visitado a nossa igreja? Você tem preocupado em saber quando alguém chega no culto, se aquela pessoa conhece ou não conhece Jesus Cristo como Salvador? Você tem preocupado em alcançar alguém para Jesus Cristo? Um bebezinho, uma criança, pensa em si mesmo primeiro. Egocêntrico. Está na hora que nós despertamos da nossa carnalidade, que nós deixamos Deus tratar com o nosso coração, que nós escutamos aquela voz mansa quando Ele está nos chamando a mudar as nossas atitudes. Ver as lições e ilustrações que Ele está tentando usar na nossa vida para nos despertar e mudar a nossa atitude. Nós devemos prestar atenção quando Ele enfrenta a nossa rebeldia e mudar as nossas atitudes e agimos como adultos espirituais e não como carnais. É interessante, nós lemos 1 Coríntios 3, 11 a 15, hoje noite, aqueles versos que falam que só tem um fundamento, Jesus Cristo. E nós estamos edificando sobre aquele fundamento, nossa vida cristã. Os versos 1 a 9 do mesmo capítulo fala em como a igreja em Corinto estava agindo, feito como crianças de Jesus Cristo. Carnais. Gente, se nós queremos fazer um edifício para Jesus, nós queremos fazer alguma coisa que Deus vai agradar e que vai nos dar galardões, está na hora de deixar a nossa meninice para trás e agir feito adultos em Jesus Cristo. Jonas, infelizmente, nós não sabemos como ficou a situação dele. A Bíblia não conta muito mais sobre Jonas. Esperamos que ele aprendeu a lição. Mas na realidade, se ele aprendeu, não faz diferença, porque na realidade é o que Deus faz em você que vai fazer a diferença. Vamos ser espirituais, maduros. E vocês sabem qual é um bom sinal da maturidade?
E você sabe que ainda tem muito para aprender. Você sabe que tem muito para aprender. Feche os olhos, por favor, noite. Baixe a cabeça, nosso Pai, agradecemos hoje noite por teu grandioso amor, compaixão, misericórdia e tudo que o Senhor faz por nós. Pai, agradecemos que o Senhor está querendo desenvolver a nossa vida, desenvolver o nosso caráter cristão. Está querendo nos fazer mais maduros, de chegar à plenitude de Jesus Cristo. O Senhor está querendo transformar o nosso homem interior, tirando as coisas que não prestam e nos revestindo de Cristo. Pai, eu peço que hoje noite o Senhor nos ajude de entender o que o Senhor quer fazer em nossas vidas e reagir de acordo com a tua perfeita vontade. Pai, que não sejamos como Jonas, mas Pai, que sejamos como Isaías, como Elias, como Eliseu, pregando, vivendo vidas que agradam o Senhor. Pai, que o Senhor possa ter a tua perfeita vontade em nossas vidas, pois no nome de Jesus nós oramos. Amém.